Vou te falar a medida dessa parte da minha plaquinha onde vou colocar a foto aqui. Como eu vou fazer essa plaquinha para ela não envergar, essa plaquinha ela tem que ter 15 centímetros e meio de largura e 17 de altura. Se 15,5 é menor, vou virar para cá. Eu vou vou cortar 15,5 no lado, na direção mais molinha do papelão e 17 na direção mais durinha do papelão. É sempre assim, a regra é essa. Então o que que eu faço? Vou pegar minha régua, vou centralizar, alinhar ela direitinho aqui, certinho, e vou marcar 15,5 aqui. Ah, Kátia, eu não consigo marcar 15,5 assim, você pode usar a régua também ao contrário, tá, gente? Você vem aqui no 15,5, pontua ele aqui certinho no início do papelão e risca aqui, ó. Também pode fazer assim com a régua. Alinha aqui o papelão nos 15 centímetros e meio e faz o risquinho aqui. Mesmo para cá também, ó. Alinha aqui em 15 centímetros e meio certinho e faz o risquinho aqui, ó. Mesma coisa aqui, alinho aqui em 15,5 e faço outro risquinho aqui. Eu posso fazer desse jeito, vários risquinhos, que aí fica mais fácil depois eu chegar aqui e unir todos os pontinhos também, ó. Ok? Na hora que eu unir todos esses pontinhos aqui, ó, 15 centímetros e meio, ó, daqui pra cá eu marquei 15 centímetros e meio, eu já posso cortar minha placa aqui certinho, que já tem 15,5. Depois que eu cortar, que essa parte aqui eu vou guardar, eu vou ter essa tira aqui, aí sim eu vou medir os 17 que eu preciso na parte mais durinha, que daqui pra cá é mais duro, ok? Então deixa eu só falar que você pode usar ou a régua metálica ou régua de escolar. Pode usar essa base de corte que tá aqui na minha mesa, é um tapetinho próprio para você fazer corte com estilete. Mas assim, eu não costumo utilizar porque eu sempre acho que eu nunca tô conseguindo alinhar 100% aqui, porque a gente não consegue ver a linha embaixo do papelão, né? Agora, quando a régua é transparente, que por exemplo, essa régua aqui, ó, é uma régua que eu tenho da Lanmax, ela tem 25 por 25, é uma régua própria para técnica do patchwork, tá, gente? Apesar de ser de patchwork, mas a gente usa ela. Eu tenho 3 tipos, né? Essa daqui é de 15 por 30 e essa é de 25 por 25. Então, o que é bacana dessas réguas é que você, como ela é transparente, você consegue visualizar, ó, os números e o papelão embaixo. Então, você consegue alinhar o papelão na linhazinha preta que ela tem aqui em cima. Você consegue direcionar o papelão certinho aqui nessa linha preta. Eu vou até virar para cá a placa. Não, deixar assim mesmo, é porque aqui tá com a rebarba. Vocês sabem, né, que eu não gosto de deixar também. Quando o papelão vem, gente, ele vem com essa rebarba de fornecedor aqui, ó. Esse monte de amassado que veio do fornecedor. Eu sempre chego aqui, antes de eu começar meu trabalho, eu gosto de cortar essa rebarba assim, ó. Eu alinho a minha régua de novo, igual eu falo pra vocês aqui em cima, no 1 centímetro aqui, e vou tirando esse refile de rebarba que tem aqui, porque eu não gosto de usar essa rebarba aqui nas caixas, tá bom? Mas eu não vou fazer isso aqui agora, que dá pra eu usar essa parte de cá, que essa parte de cá não tá com a rebarba, ela já foi cortada com estilete, ela tá certinha. Tô só comentando com vocês que aqui tem uma rebarbazinha que eu não gosto. Mas enfim, o que eu quero mostrar pra você é que quando você quer cortar, vou cortar essa aqui primeiro e vou te mostrar o outro lado da régua de patchwork pra gente cortar os 17, que aí você vai entender. Então, beleza, deixa eu só dando um tempo aqui, 15 centímetros e meio a gente já cortou aqui, já alinhou, então você vem aqui com sua régua, pode ser uma réguinha de proteção, pode ser uma luva que você pode estar colocando para não cortar, porque o estilete ele corta a mão mesmo. Então, nem vou usar luva aqui, porque eu vou usar a minha régua de proteção. Eu vou pegar aqui, ó, e vou vou passar o estilete em cima da linhazinha que eu já fiz. E aí, o papelão, gente, ele é um sanduíche de papel, é papel colado em cima do papel. Então, quando eu vou passando o estilete aqui nas camadas, ele vai cortando a primeira camada, ele vai cortando a segunda, a terceira, a quarta, e depois ele solta tranquilo, que a gente vai passando, ele vai fazendo os cortes ali. Então, a gente cortou os 15,5 pra cá. Aí agora que eu quero te mostrar, que eu falei com vocês sobre o sentido da fibra, eu quero cortar 17 na parte agora na direção dura, que eu não consigo curvar, ok? Aí eu vou usar a régua de patchwork só para você ver que a de patchwork ela é muito bacana para você visualizar o papelão embaixo dela. É aquilo que eu ia falar com vocês aquela hora e eu interrompi, ó. Eu consigo visualizar o meu papelão lá embaixo, ó. Deixa eu só chegar aqui, ficar em pé para mostrar mais pertinho. Eu consigo alinhar o meu papelão, ó,
na linha preta aqui em cima. Deixa eu só alinhar ele certinho. Vou te mostrar, ó. Aqui. Mais ou menos assim, que às vezes com as duas mãos mostrando assim fica difícil. Ó, eu consigo alinhar o papelão na primeira linha preta que tem aqui, para ele ficar certinho alinhado na primeira linha preta. Minha régua tá um pouquinho desbotada, mas dá pra ver aqui que tem uma primeira linhazinha preta aqui. E também aqui, ó, tem o 15, 16, o 17. É 17, né? É, eu tinha falado que era... Achava que era 17,5, então eu vou alinhar direitinho aqui no 17, ó. É 15,5 por 17. Então, ó, eu alinhei ele aqui na primeira linha preta. E agora eu alinhei ele no 17 aqui já, ó. 17 tá na linha do 17 aqui certinho, ó. 15, 16, 17, tá vendo? Então ele já tá alinhado aqui no 17. Então quando eu faço esse alinhamento, eu já tô esquadrando o lado do 17 e o lado da primeira linha preta lá, ó. Eu já posso vir com o meu estilete aqui, ó, e cortar. Deixa eu alinhar direitinho aqui. Nesse agora, quando eu posiciono direto a minha régua, eu já posso colocar uma luvinha aqui, ó, porque essa régua de patchwork, ela é grossinha, mas pode escorregar também. Então você segura aqui. E o estilete não é força. Se você bota força, ele pode vir no seu dedo. É você passar ele devagar, porque como a lâmina dele tá novinha, ele já vai cortando as primeiras camadinhas. E aí depois a própria lâmina encaixa nesse primeiro corte que você fez. Ó, vou até tirar a régua, porque ela já encaixa nesse primeiro corte, aí vai ficando um pouco mais seguro, porque ele vai vindo deslizando com a lâmina encaixada nesse primeiro corte que você já fez. Então essa primeira plaquinha aqui, ó, a gente já cortou, mantendo, ó, mantendo o sentido da fibra que eu falei pra vocês. 17 na altura, que é mais durinho, e 15,5 na largura, que é mais molinho, tá bom? Então essa plaquinha, ela tem 15,5 por 17, 15,5 na horizontal, por 17 na vertical, ok? E para fazer a base da caixinha, a gente usou 25 por 17. 25 por 17. Deixa eu ver se esse aqui daria, ó. Vou mostrar pra você. Vamos ver se aqui vai dar, ó. Eu preciso de 25 por 17. Então, 25, eu preciso que seja no lado mais duro do papelão. Eu curvo pra cá, tá mais duro. Eu curvo pra cá, tá mais mole. Então, eu sei que 17 eu vou ter que cortar na horizontal aqui, porque eu quero mais molinho no lado, na medida de 17. E no mais durinho, os 25, ok? Então, já vou colocar aqui 25 logo, ó. Pego a minha régua de patchwork, que ela tem 25. Quando eu tenho essa régua de 25 aqui, eu nem gosto muito de usar 25 certinho, porque às vezes não fica alinhado direitinho aqui. Aí eu prefiro usar, às vezes, por exemplo, aqui 15, que essa aqui tem 15. Como eu tenho duas, eu boto os 15 aqui alinhado na primeira linha preta aqui em cima e boto 10 nessa daqui, que aí fica mais tranquilo pra eu... Deixa eu até botar o papelão aqui embaixo, só pra minha régua não mexer. Mas eu boto aqui em 10 centímetros, ó. Alinho certinho aqui na linha preta, nos 10. Alinho aqui na linha preta aqui em cima, o papelão também, que aí aqui ficou certinho, alinhado na linha preta e aqui no 10. 10 mais 15, que essa total aqui tem 15, dá 25. Eu alinho ela, encosto ela aqui e alinho ela aqui na linha preta. Então, eu já sei que aqui tem 15 mais 10, 25. Seguro aqui, ó, eu já venho e faço o corte aqui de 25 que eu preciso, tá bom? Então, ó, cortei os 25 agora. E aí eu viro, eu tô fazendo isso nos 25 no lado mais durinho do meu papelão. Vou te mostrar de novo aqui, que é a medida maior, fiz 25 pra cá. Então 25 no lado, na direção mais dura do papelão. Aí eu viro ele pra cá agora, eu sei que isso aqui é o mais molinho, daqui pra cá eu vou cortar os 17, ok? Então pego minha régua de novo de patchwork aqui, ó, e vou alinhar aqui no 17, ó, 5, 10, 15... Ó, 16, 17, eu alinho direitinho aqui no 17, esquadrando ele aqui em cima também na primeira linha preta. Porque eu tenho certeza que dois lados dele estão iguais, né? Que ele tá aqui no ângulo certinho de 90 graus. Então eu sei que o meu corte vai ficar certinho. Então eu corto aqui, ó, no 17 aqui. Aí a minha régua, ó, ela é um pouquinho curta aqui embaixo, ó. Mas eu vou descer e vou manter agora o esquadramento aqui embaixo, que aqui eu não consegui cortar porque faltou régua aqui. Então, eu desço a régua de novo, mantenho ela alinhada na minha primeira linha preta aqui embaixo, que aqui embaixo também tem a linha preta, e alinho ela aqui no 17 também, ó, na minha lateral do lado de cá, ok? E dou continuidade ao meu corte aqui, ó. Então, não tem erro, é só você usar a reguinha de patchwork. Então, aqui, ó, 25 por 17, 25 na horizontal por 17 aqui na vertical.
que a gente vai fazer a base do nosso caixotinho, ok? Então são essas duas medidas para a gente fazer essa peça aqui. Dá uma olhadinha aí nas medidas que eu vou explicar aqui para você, ó. Quando eu passo para você revestimento interno da caixa, a própria frase aí já disse, né? Revestimento interno da caixa. Aí a gente vai fazer com as tiras separadamente das laterais, porque para quem está começando é importante você fazer pedacinho por pedacinho para você começar a ganhar habilidade. Depois que você começar a ganhar habilidade, você já pode cortar a tira inteira e revestir a lateral da sua caixa toda, tá bom? Às vezes eu não passo a medida da tira da lateral da caixa toda inteira, porque às vezes você também não encontra o papel maior do que A4. Então eu não quero que você não faça por conta disso. Então por isso que eu passo também usando o papel no tamanho A4 para você ver que também é possível, ok? O fundo tá aí a medida, aí tem a arte da frente do porta-foto, a arte de trás, a parte de trás do porta-foto, e depois eu fiz aí, ó, a moldura da foto, que é a parte da frente da moldura, e a moldura da foto, que é a parte atrás da foto, e a medida da foto que você vai precisar, tá bom? Só para te mostrar. Quando eu falei aí, ó, a parte da frente da moldura é que a gente tem essa capinha aqui, e depois a gente vai colar uma outra aqui atrás para a gente poder fechar. E também a medida da foto que você vai precisar, tá bom? E aí, gente, eu usei um pregadorzinho que você encontra aí, às vezes até em armarinho mesmo, que você já encontra ele pequenininho assim. Ou tem gente aí, essa daqui foi a Dani que fez, ela faz esses clipes também com esses desenhozinhos, né? Essas florzinhas de biscuit aqui na ponta também, que fica uma gracinha. Eu botei os dois aqui, mas você vai usar um ou vai usar outro, ok? Pode até usar mais de um também, se você gostar. E aí a gente vai fazer essa parte então da caixinha aqui, que é a parte mais tranquilinha pra gente fazer. Então, primeira coisa que eu preciso fazer quando eu tô com a medida que eu já passei para vocês, de 25 por 17, é determinar as alturas da minha caixinha. E essa caixinha a gente fez com 5 centímetros, tá bom? Então eu vou pegar minha régua de patchwork aqui, ó, e vou traçar 5 centímetros em cada extremidade do meu papelão, ok? Tá bom? Então, levantei aqui, ó, mostrei bem para vocês que vocês alinham o papelão na primeira linha preta e alinha ele na direção de 5 centímetros. Mas se você não tiver, você pode usar a régua de escola tranquilamente, ok? E aí, beleza, gente. Deixa eu só levantar aqui para você ver. Se eu tracei 5 centímetros aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui, tá bom? Agora, para a gente poder levantar as laterais da nossa peça, a gente vai precisar usar a mesma espessura do papelão que a gente trabalhou. Deixa eu pegar aqui o outro pedacinho que tem aqui. Rapidinho. A gente vai pegar o mesmo papelão que a gente vai utilizar nessa partezinha aqui de trás, ó. E aí, só para você ver, existe régua também, mas só para você ver. Eu vou precisar, como esse papelão ele tem espessura, eu falei para vocês que tem 1,9 milímetros, eu preciso traçar essa mesma espessura desse papelão nas laterais dessa parte aqui, que significa a frente da minha caixa, e nas laterais dessa parte aqui, que significa a parte de trás da minha caixa, tá bom? Então, existe uma régua, mas a gente pega o próprio papelão, que ele tem essa espessura, e usa como molde. E aí você coloca aqui, para que, na hora que você for levantar as laterais da sua caixa, a espessura dela seja colada justamente nessa parte a mais que você está traçando, sem ficar uma brechinha, né, um buraquinho aberto ali por conta da espessura que você tem no papelão, tá? Então, quando você traça esse espacinho a mais aqui, ele equivale à espessura do papelão. Aqui atrás também. Aí, na hora que eu for levantar essa lateral da caixa, que é a lateral direita, a espessura dela vai ser colada atrás desse espaço a mais que eu desenhei aqui. A gente chama técnica do encaixe perfeito, tá bom? Então, beleza, você vai fazer isso, só que com a prática, ó, você vê que eu fiz só de um lado, mas com o dia a dia, você vai perceber que nem precisa, você vai já saber o tanto que você tem que chegar para frente. Por que eu falei com você sobre a compensação, né, esses dois risquinhos? Eu fiz do lado de cá, só que eu preciso fazer eles aqui do outro lado também, que tem que ser nas laterais da parte da frente e nas laterais da parte de trás.
Então, do lado de cá, ó, eu já nem vou fazer o risquinho, eu só vou chegar a minha régua, que eu tô usando a réguinha de proteção aqui, ela um pouquinho só pra frente, pra eu já fazer o corte que eu preciso, sem precisar fazer a marquinha da linha. Porque depois, com a prática, você já vai saber o tanto que você tem que chegar pra frente, sem ser muito e sem ser pouco. Você já vai tendo uma noção da distânciazinha. Então, olha só, aqui eu nem cheguei a desenhar, eu já sabia mais ou menos a medida que eu já tenho o costume de chegar. Então, no dia a dia, tem gente que às vezes fala assim, ah, mas se eu vou ficar fazendo esse desenhozinho aí, todas as peças que eu for fazer, eu vou demorar muito. Então, eu já não vou fazer isso não. Só que não precisa, tá bom? De você ficar fazendo esse risquinho. Esse risquinho você faz, que eu mostrei aqui, para você que está começando. Mas depois você vai percebendo já a distância que você tem que dar e na hora que você for passar o estilete, você já vai, chega a régua só um pouquinho para frente. Enfim, você vai passar o estilete agora nesse quadradinho aqui, que você não quer, ó. Nessa marquinha que você traçou, né, a mais, que a gente chama de compensação do papelão, da medida do papelão, passa o estilete nela e depois passa aqui. Aí você vai cortar esse quadradinho aqui que você não quer. Aqui é a mesma coisa, você vai passar o estilete na linhazinha que você compensou da espessura do papelão e depois aqui. Aqui também e aqui também. Aí você vai cortando esses quadradinhos aqui, ó. Na hora que você já passa o estilete, ele já começa a soltar. Ele vai, ó, o meu estilete, eu acabei de cortar a lâmina dele, de quebrar a lâmina dele, aí ele tá ficando facinho de passar. Ele vai cortando as camadas do papelão e eu nem preciso ficar usando a minha régua depois mais não. Só de eu ter passado ele aqui, ó, na primeira camadinha, ele já faz o primeiro corte. Aí eu posso depois só encaixar a lâmina dele nesse primeiro corte que eu já fiz e dar continuidade aos demais cortes, até ele soltar, ó, com a mão sempre no lado oposto para você não machucar. Mas a régua nem precisa ficar aqui mais firme, você só usa a régua no primeiro direcionamento. Ó, aqui eu não fiz nenhum direcionamento ainda, então eu uso a minha régua, ó, só para passar o primeiro corte. Depois eu tiro a régua, encaixo o estilete nesse buraquinho que ele já fez do primeiro corte e dou sequência até acabar de soltar o quadradinho, que eu não quero, tá bom? Beleza. Essa aqui, gente, é a técnica que a gente chama de técnica do corte e vinco. Ou seja, a gente cortou os quadradinhos nas quinas da caixa, manteve a compensação do papelão, tá vendo? A medidinha a mais que eu falei com vocês, nas laterais da parte da frente e nas laterais da parte de trás. E agora eu vou passar o estilete nesse quadrado aqui, que significa o fundo da minha caixa, algumas vezes para ele cortar somente algumas camadas do meu papelão, para que eu consiga virar as laterais. E essa técnica que a gente chama do corte e vinco, ela é uma das técnicas mais escolhidas porque você consegue ter uma caixa um pouco mais firme, justamente por você não ter que soltar as partes do papelão. Ele fica sempre seguro ali, né? Uma segurança maior na peça. Então aqui, ó, não precisa colocar força, você vai passar o estilete aqui uma vez, duas vezes, para cortar um pouco das camadas e vai fazer isso aqui nessa marquinha de lápis que você tinha traçado aqui, que significa o fundo da nossa peça, tá bom? Então aqui, ó, só assim, passa uma vez, passa duas vezes, vai passando devagarinho. Se caso soltar, não tem problema, a gente consegue colocar uma fita crepe aqui, forra a parte de dentro, que é o outro lado, e depois você remove a fita crepe, não tem problema, tá? Mas é importante a gente estar sempre tentando, olha só como é que esse aqui eu cortei, olha como ele ficou molinho, ele já amoleceu todinho e não soltou. Quanto melhor eu deixar, quanto mais molinho ficar sem soltar, melhor é. Agora, se você começa a cortar, igual esse aqui, ó, esse aqui não quer nem virar ainda. Eu faço assim, ó, tento virar ele tá rígido ainda para virar. Ele não tá virando. Sinal de que eu preciso cortar mais algumas camadas ainda do papelão aqui sem soltar ele. Mas se caso eu virar ele aqui com força agora, o papelão que era para eu ter cortado vai estufar aqui para trás. E aí vai dar aqueles carocinhos na parte de dentro da caixa. Então também, nesse ponto, pode ser um ruim o seu acabamento na parte de dentro. Então por isso que a gente pede para que vocês voltem aqui e passa mais o estilete devagarinho até a camadinha começar a ficar mais macia para virar. Sinal de que quanto mais você vai cortando essas camadinhas, mais macio vai ficando para você virar
sem romper e sem você estufar para cá aquilo que não precisava ser estufado. Você fez o corte ideal, tá bom? A gente evita, a gente chama de rugas, o que fica por dentro da caixinha quando a gente vira de uma vez sem fazer o corte, né? Você somente, tipo, aqui no Espírito Santo a gente chama de pocar, é como se você estivesse pocando todas as camadas do papelão que eram para ter sido cortadas. E aí estufa tudo aqui para cá. Aí na hora que você faz uma caixa desse tipo aqui, por exemplo, a gente tem que estar com acabamento bom lá dentro, porque senão aqui nos cantinhos a gente vê tudo estufado. O papelão estufa tudo lá para dentro, aquilo que era para ter sido cortado, tá bom? Então, aqui também com o tempo você vai sentindo até o peso da sua mão, quantas vezes que você precisa passar para que fique molinho, sem você precisar virar com força, tá bom? Então, beleza, depois que você fez isso, já tomou forma, agora a gente já vai partir para cola. E aí agora a gente já vai partir para essa arte. Lembrando que eu falei com vocês que eu estou usando o papel, o Color Plus branco, Alaska, né, que é a cor branca e Alaska, na gramatura de 180. Essa aqui que eu fiz, eu já usei o Marcato Opalina Microtelê, que eu mostrei para vocês que eu adquiro lá na Mix Papel. Se vocês quiserem conhecer o site deles lá, a loja deles, vocês têm cupom de desconto que é Katia5, para vocês comprarem lá, ok? Acho que a partir de R$100, se eu não me engano. Tem que dar uma conferida lá, mas se for nisso, você pode estar usando esse cupom aí. Então tá, gente, aqui ó, eu uso uma régua de 15 milímetros ou 1,5 cm, só para conseguir deixar uma bordinha de 1,5 cm cada lado. E a minha cola eu boto ela nesse tubinho menor aqui, ó, tá vendo? Sempre importante que quando você for começar a usar cola, ter um paninho pertinho de você, tá bom? Um paninho aqui pra gente poder estar limpando a mão e tudo mais. E aí aqui eu já vou passar a minha cola, ó, tá? Se você quiser derramar a cola na sua bandejinha também, fica ao seu critério, ok? Assim eu consigo ter controle também da cola. Usa dobradeira geralmente para não ter muito contato, mas assim, acaba sujando o dedo mesmo. Eu tento minimizar o meu contato com a cola. Então aqui, ó, eu vou pegar, já passei cola, eu deixo aqui essa reguinha para poder só para direcionar para que eu não eu tento deixar a sobra no contorno do meu papelão mais próximo possível uma da outra, para a gente manter simetria das partes aqui. Depois que eu fiz isso, ou eu venho com a minha espátula, que você compra também em material de construção, ou loja que vende papel de parede, espátula, e também tem um rolinho de borracha, que eu gosto de mostrar também, que de vez em quando eu uso ele, que é um rolinho de borracha da Mimo também. Para peças pequenas aqui, a espátula tende, mas acho que para peças maiores o rolinho também ele é bem bacana, porque ele é mais eficiente para você tirar ali o ar, espatular direitinho. Então tá bom, primeira parte que a gente fez é essa daqui. Agora eu costumo, gente, essa aqui é uma das técnicas, tá? São várias técnicas que tem de revestimento. Essa aqui é a que eu mais gosto de ensinar e a que eu mais gosto de usar, que chama técnica da borda infinita, ok? Que a gente deixa essa sobra de 1,5 cm em cada lateral aqui do papelão, combinado? Aí eu vou pegar agora uma régua de 15 milímetros ou 1,5 cm, mas eu tô mostrando aqui, ó, se você pode estar usando ela nesse sentido aqui, ó, sem cortar até o final, um pouquinho depois, porque a gente vai precisar deixar o contorno de 1,5 cm aqui. Mas enquanto você não tem, você pode estar fazendo também com o próprio papelão, assim, ó, tá? Essa marquinha de 1,5 cm aqui, que você vai usar como se fosse formando a letra L aqui, assim, ó. Encaixa o Lzinho aqui e corta essa medida de 1,5 cm, ó. Opa, meu papelão já tá começando, eu já uso de vez em quando na live, ele tá começando a ficar descascando na beiradinha. Mas, ó, você vai deixar 1,5 cm aproximadamente de sobra nos cantinhos, tá bom? Para você que se você ainda não tem a régua, usa por enquanto o papelão até você ter a régua aí. Ou você coloca a réguinha aqui mesmo, ó, corta um pouquinho
não corta muito encostado no papelão, porque depois você precisa vir e fazer esse contorninho aqui, tá bom? Então, todos os cantinhos você vai usar para tirar esse excesso de papel aqui, ó. Pra gente usar essa técnica da borda infinita. Depois que você fez isso, a gente parte para a régua fio de cabelo, que a gente tem esse modelo aqui, que tem vários tamanhos de fio de cabelo, porque a gente usa, às vezes, ele em outras... com outras técnicas, né? O de 6 milímetros a gente usa em uma outra técnica, de 2,5 às vezes a gente usa também quando a gente usa papel mais fino. Então, por isso que a gente tem esse gabarito, que ele tem vários fios de cabelo. A gente vai usar o de 3 milímetros. Na hora que você encaixa aqui, ó, ele tem que encaixar certinho, você tem que ver o papelão aqui dentro, porque ele tem um buraquinho, ó. Ele tem um buraquinho aqui em cima, então eu tenho que encaixar aqui e ver a quina do papelão todo. Eu não posso colocar torto assim, não. Eu tenho que encaixar e visualizar o papelão encaixadinho aqui certinho, senão o meu corte fica torto também, tá vendo? Então, ó, corto aqui, encaixo certinho, na hora que eu vi que o papelão ficou todo no buraquinho ali que precisa, eu corto. Às vezes tem gente que fala assim, ah, eu uso o fio de cabelo mesmo assim sai torto o meu corte, é porque às vezes não tá encaixando, visualizando a ponta do papelão toda certinha naquele triângulo que tem aqui na régua, tá? Esse triangulinho aqui, ó, a gente tem que aparecer, o papelão tem que estar todo alinhado aqui dentro. Então, encaixa aqui, ah, não encaixou direito, levanta a régua, coloca de novo e tira. E para quem não tem, você precisa fazer um corte, tirando esse excesso do papel aqui, que eu tô mostrando, deixando aproximadamente 3 milímetros de distância do papelão até o papel. Quer ver? Vou cortar o último aqui e vou te mostrar para você ter uma ideia do quanto que você tem que deixar. Tem gente que às vezes não tem e faz o corte com a tesoura, não tem problema. É só você tentar fazer o máximo possível de fazer o corte todos iguais. Essa distância entre o papel e o papelão aqui tem que ter 3 milímetros. A gente não pode cortar perto do papelão. Aqui tem que ter uma distânciazinha de 3 milímetros. Tá um pouquinho mais afastado, tá vendo? Então, para a gente poder não deixar o papelão aparecendo. Depois que eu fiz isso, eu encosto a minha régua, o meu estilete, ó. Vou mostrar aqui, ó. Eu encosto o meu estilete rente ao papelão e aperto ele para baixo. Aqui a mesma coisa. Eu encosto o meu estilete aqui, ó, rente ao papelão e aperto ele para baixo, porque aí eu vou cortar justamente esse pedacinho aqui dos 3 milímetros que eu falei com vocês de distância, que eu preciso deixar, eu vou tirar o excesso do papel dele, ó, olha lá o pedacinho que eu tirei, tá vendo? Vou pegar aqui para você ver ele, ó. Que quando eu tiro esse pedacinho aqui, eu consigo forrar o meu papelão aqui, as quinas, as laterais do meu papelão, sem o papelão ficar aparecendo e sem precisar dobrar o pedacinho do papel aqui dentro no cantinho, tá bom? Então eu tiro esse excesso do papel aqui. Para tirar esse excesso, eu posso... Tem régua que faz isso, tá, gente? Mas eu vou mostrar para você que você pode vir mais prático aqui, ó. Encostou o estilete no papelão, só encosta o estilete no papelão para ir retinho e aperta ele para baixo, porque aí ele já vai fazer o trabalho que você precisa para tirar o excesso daquele papel ali no cantinho, que é esse pedacinho aqui, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui em todas as quinas. Encostou o estilete, apertou para baixo. Encostou o estilete, apertou para baixo. Só para você, quando eu falo encostar o estilete, é só para conseguir alinhar, para você cortar o mais certinho possível. Encostou ele certinho na lateral do papelão e aperta para baixo, tá bom? Porque a lâmina já vai fazer o trabalho de fazer o corte. É só você, porque aí você mantém, quando você encosta a lâmina no papelão e aperta ela, não tem risco de você cortar torto, ok? Então, é só encostar a lâmina e apertar para baixo. Faz isso em todos, que aí você tira todos esses pedacinhos que você não quer. Por quê? Se você não cortar esse pedacinho aqui, você vai ter que dobrar ele para dentro, para você esconder esse papel aqui, porque ele ali não vai fazer sentido nenhum mais, tá? Então, todos os cantinhos, ó, eu cortei aquele pedacinho pequenininho que a gente usa no fio de cabelo ali, tá bom? E agora, ó, nessas quinas aqui da caixa, eu vou cortar na diagonal, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Eu encosto o meu estilete aqui, ó, nessa diagonal aqui, ó, e chego pra trás, tá? Então, vou fazer isso nos 4 cantinhos. Encostei lá no cantinho, puxei pra trás. Encostei lá no cantinho, puxei para trás. Aqui é a mesma coisa, ó, encostei lá no cantinho, puxei para trás, encostei lá no cantinho aqui, ó, puxei para trás. Que aí quando eu faço isso, eu libero todos os espaços aqui para eu conseguir fazer a vira do meu papel e revestir o contorno do meu papelão, tá bom? Só que como eu tô usando papel 180,
eu acabo dobrando ele primeiro antes de eu colar, para que não fique folga entre o papel e o papelão, ok? O meu papel, ele tem que estar totalmente abraçando o meu papelão, porque se ficar com folga, não fica bonito o acabamento. O papelão, por ele ter uma espessura de 1,9 milímetros, quanto mais marcadinho essa espessura do papelão ficar, melhor é o acabamento da minha peça, combinado? Então, ó, eu só faço isso para facilitar, mas se você não quiser, nem precisa. Outra coisa, você pode usar também aqueles, acho que é boleadores que falam, ou então a ponta do agulhão para você fazer o vinco certinho, que aí vira mais fácil também. Eu costumo fazer com a dobradeira mesmo, mas você vai escolhendo a melhor maneira para você fazer esse vinco aí. E aqui, ó, eu venho com o biquinho da minha cola mesmo assim, ó, ou eu boto um pouquinho de cola aqui na bandejinha, ó, já vou deixando, já até usei aqui minha bandejinha hoje, vou molhando o meu pincel devagar aqui e vou passando aqui, ó, só sempre pertinho da espessura do papelão, não precisa ser muito, puxando para a borda do papel. Às vezes eu passo muito, depois eu volto com o pincel tirando o excesso, ok? Aí eu começo aqui pelas laterais menores mesmo. O pincel é bacana porque você vai certinho nos pontos que você precisa, não precisa ficar sujando com muita cola, nada assim, exagerando, né? Ah, eu posso fazer com rolinho isso aí para andar mais rápido? Claro, tudo que você quiser fazer mais rápido, mantendo um padrão de qualidade, você pode estar fazendo. Para explicar, eu preciso fazer dessa maneira aqui, porque as pessoas que estão chegando aqui, o objetivo é as pessoas que nunca fizeram. Depois que eu passei nos 4 pedacinhos menores, assim, ó, de cada lateral, eu já posso ir virando, ou você usa dobradeira, ou você usa espátula aqui, tá bom? Para você levantar o papel bem pertinho da espessura do papelão e colar ele. Ainda assim, daqui a pouco a gente vai voltar aqui e marcar mais essa espessura do papelão aqui. Então, aqui, ó, eu só uso a dobradeira porque eu já tenho costume, mas tem gente que faz essa puxadinha aqui com a espátula e tá tudo bem, tá bom? Como meu papel é 180, eu gosto mais de usar a dobradeira que me dá mais firmeza. Mesmo assim, depois eu venho com esse contorninho da dobradeira aqui, ó, a gente a quina dela e dou uma raspadinha, ó. Chega a fazer um barulhinho, raspando. Para o meu papel abraçar bastante o meu papelão, não ter folga nenhuma. E depois eu já venho na partezinha maior, ó, nas partezinhas maiores para virar. Tá bom? Aqui também pode ser o pincel ou o rolinho também, o que você achar mais fácil e mais rápido, desde que você também não fique sujando muito de cola onde não precisa. Então aqui o importante, o bom do pincel é que a gente vai com a cola só aonde precisa e tira o excesso se caso tiver muito. E nem desperdiça cola, né? Porque quando você passa com o rolinho também, às vezes a gente passa cola onde nem precisa e vai desperdiçando a cola. Então, ó, levanta com a dobradeira ou com a espátula e deita. Mesma coisa e mesma coisa, mas ainda assim eu volto aqui e faço a marquinha, ó, raspando com essa partezinha da quina da dobradeira. Ah, mas a minha dobradeira não é dessa, ela é uma amareladinha. A quina dela é afiada, ela arranha, ela rasa, então tem que ter mais cuidado, tá bom? Porque tem um modelinho de dobradeira que ela é mais achatadinha, ó. Essa aqui da Mimo, ela é muito boa, porém ela é mais achatadinha e aqui ela tem tipo como se fosse um... Ah, eu não sei como é que se diz assim, é mais tipo, parece que vai arranhar. Só que o lado de cá não, esse lado aqui sim, esse lado não. Então aqui também daria para eu fazer a mesma coisa aqui, ó, raspando a lateral. Mas tem uma que eu já vi que é mais amareladinha, que ela pode acontecer de arranhar ou rasgar mesmo, então tem que ter cuidado, tá bom? Essa aqui da Toque Cria a gente tem até na nossa loja ainda, parece que ela tá saindo de fabricação, essa branquinha aqui. Mas a gente ainda tem algumas unidades na nossa loja, tá? Para quem quiser desse modelinho aqui, aproveita que ainda tem um pouco lá, porque parece que tá saindo de linha, ok? E essa minha aqui eu tenho desde quando eu comecei na cartonagem, ela é bem antigona. Então vamos lá, depois que eu fiz isso, ó, marquei todas as quinas, os buraquinhos às vezes você acha que fica aparecendo, mas quando você aperta com a dobradeira, fecha e o papelão não aparece mais, tá vendo? Fica tudo tampadinho. Você vai levantar as laterais da caixa, ok? Se você vê que tá dando uma ruguinha, você passa a dobradeira ali para poder desamassar, mas ó,
Quando você faz o vinco direitinho, não dá ruguinha, tá vendo? Fica tudo certinho. Beleza? Depois que você fez isso, você vai agora levantar as laterais. E aí é a hora que você vai lembrar daquela compensação que eu falei com vocês lá atrás, aquele risquinho que a gente fez a mais. Porque agora eu vou passar cola nessa lateral da direita aqui, ó, na espessura do papelão, e colar ela atrás da onde a gente compensou. Eu vou dar até uma empurradinha aqui no fundo na hora que eu colar, ó, na hora que eu for colar, eu vou empurrar esse fundo aqui, ó, dela, porque aí ela vai ficar alinhada direitinho, sem ter nenhum vão aberto aqui. Ok? Então, o que eu faço? Ó, passo cola só nessa espessurinha aqui do papelão, porque já me ajuda a colar melhor, né? Esse papel é branquinho, a gente não vê a cola sujando, mas quando a gente usa papel mais escuro, a gente vê os branquinhos da cola. Aí você pode passar o dedo, tirar o excesso e limpar no paninho. E agora você vai sentir com o seu dedo indicador se as laterais aqui estão batendo, as alturas, se essas alturas estão batendo. Se tiver mais baixinho, você vai puxar que está mais baixa. Não é porque você cortou torto, pode ser que você vincou mais vezes um lado do que o outro. E aí a tendência, às vezes, aquele que você vincou menos, ele fica um pouco mais baixinho mesmo, tá bom? Então nessa hora é só você puxar o que tá mais baixo ou empurrar para baixo aquele que tá mais alto, tá? Não é porque você cortou torto. O importante é você colocar o seu dedo aqui e sentir que as duas laterais estão batendo na mesma altura. Sentiu que elas estão na mesma altura aqui? Sentiu. Então, você vai com esse dedão segurar, fazendo uma pinça. Assim, ó. Levantou, encaixou, segura com esses dois dedinhos aqui, ajusta aqui para ficar bem atrás mesmo de onde você compensou. Coloca a fita crepe aqui em cima da compensação e dá uma leve esticada para baixo mesmo, porque a caixa ela tem que ficar firme, então a gente tem que dar uma leve esticada na fita crepe mesmo, ó. Fica tudo alinhado certinho atrás da onde você compensou, que foi aquele risquinho que a gente fez no comecinho da aula, e as alturas ficam certinhas, tá vendo? Aí você vai virar pra cá a mesma coisa, só que agora você vai sentir as duas alturas com o seu dedão. Aí você vai passar cola do mesmo jeito, nessa espessura do lado de cá do papelão, ó. Aqui só um pouquinho com o pincel. Se tiver muito, você tira o excesso com o dedinho aqui, ó, e limpa no paninho. E agora você vai sentir com esse dedão aqui, se as duas estão batendo. Essa aqui eu já achei que ela tá um pouquinho mais baixa só. Parece, não tá muito não. Mas se tivesse, eu ia puxar ela aqui pro meu lado para ela ficar na mesma altura da outra, ó. Tava um pouquinho sim. Aí eu ajusto aqui embaixo, alinho aqui, coloco a fita crepe aqui em cima da compensação e dou uma leve esticadinha para baixo. Repare que eu não coloco a fita crepe muito perto da borda azul aqui do meu papel. Eu sempre coloco ela um pouquinho mais para baixo. Depois eu vou remover ela. Não tem problema se rasgar esse papel aqui não, mas eu não quero que o rasgue aqui em cima, né? Essa espessura aqui, ok? Então aqui a última parte que eu vou virar, eu tenho que passar cola nos dois lados de uma vez, para depois abaixar ela. Então eu venho aqui, ó, passo cola nessa espessura do lado de cá. Se você achar que ficou muita cola, tira com o paninho, limpa com o dedo, né? E limpa aqui no paninho. E aí você vai sentir agora com o dedão de novo, ó. Vou virar pro meu lado. Aí agora aqui tem que ajustar, porque parece que vai colar torto e tudo mais. Vai ficar um lado mais baixo do que o outro. Parece que vai acontecer isso. Só que aqui você vai ajustar. Você empurra um pouquinho mais para baixo, segura firme a linha aqui do lado, ó, para que fique bem coladinho atrás da compensação certinho, não tenha nada estufando, ele tem que estar bem alinhado. Alinhou? Isso aqui no dia a dia, gente, parece que é demorado, mas que é para explicar, é demoradinho, mas na hora que você vai fazer, você já vai sabendo o que tem que fazer. Ó, mesma coisa aqui, segurei aqui as duas laterais, a altura, e empurrei aqui também, ó. A gente tem que dar uma leve empurradinha aqui na base, para poder ela ficar coladinha bem atrás de onde eu compensei. E aí, coloca a fita crepe aqui na base e dá uma leve esticadinha para baixo. Combinado? Na prática, isso aqui é rapidinho, ok? Depois que você fez isso, se tiver uma estufadinha para dentro, é porque a gente acabou de molhar o papelão. Aí ele dá uma leve, tipo, como diz assim, né? Ele fica querendo dar uma curvadinha porque molhou um lado dele. Você dá uma empurradinha para fora, ajusta, confere se as alturas estão batendo certinho e vem com a dobradeira, se possível, aqui e dá aquela reforçada de novo na espessura do papelão, tá bom? Então a base está pronta. Agora a gente vai para a parte do porta aqui, né? Que é essa parte dessa estrutura que é simplesinha, só revestir o papelão. Então, ó, passei a medida para vocês ontem. Vou deixar aqui a base da caixinha descansando, só para a gente colar a lateral dela daqui a pouquinho.
E aí agora eu vou usar a mesma coisa, ó, reguinha de 15 milímetros aqui, ou 1,5 centímetro. E vou passar cola na minha placa do papelão aqui. Lembrando que o 17 na vertical. Vou até deixar ele assim. Colocou aqui. Isso aqui é o mesmo processo da caixinha. Centraliza aí. Deixa eu só limpar aqui. E aí você já pode aqui, ó, vem com o rolinho ou com a espátula, ó, dá uma... Eu tô usando papel 180, então, gente, o 180 também é um papel que é gostoso de trabalhar, a gente não precisa ficar correndo para poder espatular, não. Quando você usa papel 120, o papel 120, ele é mais... Ele enruga mais rápido, assim, dá um pouco mais de bolha, então tem que ter um processo de colagem, tem que ser mais rápido, a gente tem que estar espatulando mais rápido, tá? E aqui eu já venho usando o fio de cabelo também, ó, de 3 milímetros, encaixa direitinho, igual eu falei pra vocês, visualizando o papelão lá dentro do buraquinho de 3 milímetros, ok? E tira esse excesso aqui. Depois que você fez isso aqui, você vai tirar aquele pedacinho de papel que eu falei com você, sempre encostando o estilete na lateral do papelão e apertando ele para baixo, pra gente tirar aquele excessozinho do papel que a gente teria que apertar ele, para dobrar ele para fazer o acabamento aqui. Então, nesse caso, se você quiser usar dessa forma, fazer o teste aí para ver se o seu vai ficar bom, né? É só você cortar no mesmo alinhamento do papelão. É só encostar e apertar o estilete para baixo, que aí você tira todos esses buraquinhos aqueles pedacinhos do cantinho aqui, que a gente teria que dobrar ele para dentro, você tira para conseguir virar. Mas só fica bom se a gente realmente raspar assim depois, ó. Porque aí o papel vai abraçar direitinho o papelão e o buraquinho vai ficar totalmente tampado. Tem gente às vezes que fala assim, eu fiz aquele cortezinho e o meu papelão ainda continua aparecendo. Ou cortou muito, ou não veio com a dobradeira aqui, ó, e raspou para que o papelão deite certinho, bem pertinho do papel, o papel deite bem pertinho do papelão e o buraquinho fique fechado. Se você não fez esses dois, ou cortou muito, ou não apertou a dobradeira bem apertadinha, porque às vezes acontece comigo também. No final do meu projeto, eu vejo que o papelão ficou aparecendo. Acabei de fazer a caixa. Até na hora que eu vou tirar uma foto, por exemplo, da caixa, eu vejo, nossa, aqui o papelão ficou um pouquinho aparecendo. Eu venho com a minha dobradeira ali e aperto mais um pouquinho o papel. E aí, na mesma hora, ele tampa. Faltou eu voltar com a dobradeira ali e dar aquela raspadinha, sabe? Porque aí o papel acaba de abraçar. Porque é coisa de 1 milímetro, entendeu? Então, você consegue apertar e dar o acabamento ali depois que a caixa tá até pronta. Você vem com a dobradeira de novo e dá mais uma apertadinha ali. Tá bom? Então, aqui, ó. Não tem erro, só essa partezinha aqui é a partezinha mais simples e fácil da peça, que é só a parte da estrutura que a gente vai colocar para colocar a foto ali, tá bom? E aí vem com a parte do revestimento essa parte aqui, gente, como ela é mais bonitinha assim, eu quis deixar ela para frente, onde a gente vai colocar a nossa foto. E a parte que vai ficar para trás da caixinha vai ser essa que a gente vai colocar aqui, ó, esse revestimento agora, tá bom? Ó, repara que o meu, a partezinha ficou para aqui, ó, chega a estar um pouquinho da marquinha do papel, não dá muito para ver. Ó, eu colei aqui, então isso aqui, ó, esse papel colado aqui, isso aqui ficou para trás, tá bom? A parte mais bonitinha eu deixei para frente, para o acabamento ficar melhor na frente. Então isso aqui, ó, eu passei a medida para vocês da mesmo tamanho da plaquinha de papelão, mas você confere, porque se o papel ficar um pouco maior, é melhor você refilar agora. Quando eu falo um pouco maior, é assim, ó. Se ele ficar sobrando assim para os lados, porque se ele ficar sobrando assim, depois você não consegue cortar. Então, antes de colar, para cima também, ou para baixo, tá? Tanto na vertical como na horizontal. Se ele ficar maior assim, ó, para cima também, tem que tirar. Eu sempre dou uma conferida. Se o meu tá muito certinho, eu prefiro refilar. Eu vou refilar o meu um pouquinho na altura. Porque na largura ele tá até um pouquinho menor, mas na altura ele tá bem a conta. Para eu não correr o risco da altura ficar saindo depois da medida ali, eu prefiro vir aqui tirar um filetinho de 1 ou 2 milímetrozinho, ok? Para que fique melhor na hora que eu colar ali, não correr o risco de ficar sobrando papel.
E nesse ponto aqui, as duas dicas que eu dou, além de você... Deixa eu passar a cola aqui. A outra dica que eu quero dar com relação a isso além de você conferir esse papel antes de colar, eu indico usar o papel 180, porque o 180 também é um papel que você ainda consegue dar uma mexidazinha nele antes, se caso ele ficar torto. Agora, se for o 120, ele já é um papel que você colou e não, depois, se ficou torto, é mais difícil de você conseguir ficar mexendo nele para alinhar. E aqui o importante é você passar cola nas bordas de trás do papel, gente, na borda, porque o papel também ele tem que estar com a borda dele totalmente com cola, para que na hora que a gente colar aqui, ó, aqui, olha só como é que o 180 tá torto, eu ainda levanto ele para lá, chego ele para cá, puxo para cá, eu consigo alinhar ele enquanto é tempo. O que eu tô falando com vocês com relação a borda do papel, que tem que estar com cola, 100% com cola na borda? Porque se o seu papel não tiver 100% com cola, se algum pedacinho dele não ficar com cola, ele vai ficar assim, ó, parecendo descolando, e não é legal. Eu preciso que toda a borda do meu papel esteja com cola. Então, eu passei agora aqui, ó, eu venho com a minha dobradeira e selo. O que é selar? Eu apertar esse papel aqui para que toda a borda dele seja colada e a gente não perceba que teve tipo uma emenda aqui, uma colagem aqui por cima. Tá bom? O que vai aparecer às vezes é porque a arte não casa no desenho, então, mas com relação à colagem, não fica nada levantando, fica tudo 100% coladinho, ok? Se estiver ainda querendo levantar, tem que vir aqui e passar dobradeiro, ou levantar um pouquinho e passar mais cola, tá bom? Então é assim, a parte de trás fica certinha, coladinha, e essa aqui vai ser a parte da frente da nossa caixinha, vai ficar assim, por enquanto, tá bom? Assim. Vamos colar as laterais, então, da nossa peça agora. Ó, as laterais, eu passei para vocês as medidas separadamente. Por que que eu passo? Eu até expliquei para vocês na aula do papel. Quem já faz cartonagem, você pode medir todos os 4 lados da sua caixa e fazer uma tira de papel maior para você enrolar toda a lateral da sua caixa. Só que aqui eu passo em pedaços, gente, por 2 motivos. Porque você pode usar papel A4, tá bom? Com papel A4 você consegue fazer isso. Essa impressão colorida aqui que eu fiz, usando o kit digital da Estúdio Thelma Contel, que eu tô usando. E você também pode... na verdade, sobra de papel também é um motivo, né? Pode ser papel A4, sobra de papel e também para que você que está começando agora consiga ter mais habilidade na hora de colar. Porque na hora de você colar pedacinho por pedacinho, é mais tranquilo você ter o domínio ali, colar certinho, alinhado, do que quando você vem colando uma tira inteira. Tem que ter um pouquinho mais de habilidade. Então, como eu faço as peças aqui só para quem está começando agora, então por isso que eu indico vocês fazerem com partezinhas do papel separada, lateral por lateral, ok? Ah, Kátia, mas eu queria fazer com a tira inteira. Pode também. Por isso que eu falei que não tem certo nem errado. A gente vai fazendo aqui. Eu tento trazer para vocês a melhor maneira que eu acho para quem está começando agora, ok? Então tá, então eu vou colar, eu passei para vocês a tira A e a tira B, e a tira C e a tira D. A tira A vai ser na parte maior aqui da frente, a tira B na parte de trás, a tira C e D nas laterais direita e esquerda, ok? Então, na hora que eu for, já vou colar a primeira tira aqui, que é a tira A. Eu passo cola só aqui no papelão, espalho aqui ela. Sempre eu procuro não chegar o rolinho muito perto da borda da minha caixa para não ficar manchando ela. Esse papel é branquinho até que não mancha muito, mas quando o papel é colorido, mancha. E agora eu passo na borda do meu papel. Na borda do papel, eu tenho que passar, porque se a minha borda de papel não tiver com cola suficiente, vai ficar levantando do jeito que eu mostrei para vocês ali, aquela plaquinha, ó. E outra, na hora que for colar aqui, o segredo é você colar um pouquinho mais para baixo da borda e sempre passar o dedinho aqui em cima para o papel não subir. O meu papel ele não pode subir, senão depois eu não consigo cortar ele aqui. Então ele tem que estar sempre coisa de 1 milímetrozinho mais para baixo, ok? Por que eu falei que tem que passar cola na borda do papel? Porque se ele ficar sem cola, ele vai ficar também levantando assim, ó. Ok? Então eu tenho que passar bastante cola na borda, porque agora eu vou passar minha dobradeira aqui, ó, selando o papel, para não parecer que teve emendas. Ó, passei a dobradeira deitada
E ele vai colar ali certinho na borda. E quando eu fizer isso aqui, ó, nem consigo ver que teve papel colando. Fica parecendo que é o único papel, de dentro para fora. Ele tá totalmente seladinho aqui na borda da minha caixa. Agora eu venho com a régua de 1 centímetro. Deixa eu limpar aqui. 1 centímetro, encosto ela aqui do lado, ó, do papelão e tiro esse excesso aqui. Porque eu vou alinhar as minhas sobras. Porque um lado ficou com mais sobra do que o outro. Quando eu tiro aqui, ó, agora todos os dois estão com a mesma sobra, para ficar as mesmas marquinhas. Chego com a minha régua na base da minha caixinha, no fundo dela, encosto ela nas duas laterais do papelão, para eu conseguir cortar esse quadradinho no fundo. Eu já vou levantar para você ver. Eu só encosto a régua nas laterais do papelão, tanto na lateral direita como no fundo, e aí eu corto esse quadradinho aqui no fundo da minha caixa, nas duas quinas, ok? E depois eu tiro um cortezinho aqui na diagonal, ó. Aqui em cima um pouquinho, se você quiser, porque esse cortezinho também não tem tanta necessidade se você não quiser cortar não. Tiro só um excesso aqui também e o lado de cá também, ó. O excesso aqui em cima, mantenho um quadradinho aqui embaixo. Na lateral B eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passo cola aqui, espalho com o rolinho sem chegar o rolinho muito perto da borda. E depois eu passo na borda do meu papel, igual eu falei pra vocês, para o papel ficar bem seladinho ali. Então, na borda do papel, eu tenho que passar cola. Venho aqui, colo, sempre levantando, passando o meu dedo aqui em cima e deixando de preferência 1 milímetrozinho mais para baixo. Aí ajusta, o papel 180 é bom porque você ainda consegue mexer nesse ajuste. 1 milímetrozinho mais para baixo. Deixo, ó, aqui a sobra ficou bem grandona, aqui a sobra ficou um pouquinho menor. Ok? Mas venho aqui, antes de eu cortar as sobras, eu venho com a dobradeira aqui e selo, ó, para colar bem pertinho da espessura do meu papelão, com a dobradeira deitada. Então aqui fica bem seladinho, bem coladinho. Aí eu venho com a régua de novo de 1 centímetro aqui, ó, tiro esse excesso aqui de papel. Já aproveito que ela tá aqui, já vou fazer o corte do quadradinho aqui no fundo também, ó. E já corto aqui na diagonal. Então, depois, quando você vai lembrando das etapas, você já vai fazendo tudo mais rapidinho, ó. Tiro o excesso, corto o quadradinho logo, que a régua já tá posicionada aqui, ó. E corto na diagonal. Ó, corto aqui na diagonal. Então, fiz a mesma coisa que eu fiz no outro, tudo de uma vez. Que eu já lembrei de todas as etapas. O diagonal, o 1 centímetro que eu preciso determinar e o quadradinho. Então, os dois lados já estão iguais, ó, com a mesma sobrinha. Aí, agora eu venho com um pincel e passo nesse pedacinho que eu deixei a mais aqui, né? Que sobrou pra gente colar ele. Ó, fechou, colou. O lado de cá, a mesma coisa, ó. Passo o pincel nesse pedacinho pequeno, que a gente já deixou ele em simetria certinho, com 1 centímetro em cada lado. Colei. Tá bom? Então, venho aqui, posso até vir com a dobradeira aqui, dar aquela nova marcadinha aqui. Estou usando papel 180. Aí eu venho com a tira C e D. Aí eu confiro antes se a medida tá certinha, para não ficar maior. Se ficar maior assim, ó, eu tenho que vir aqui cortar um pouquinho. Mas eu confiro, geralmente eu passo para vocês a medida certinha, então para mim tá bom, não tá ficando maior. Todas as quinas estão alinhadas. Então beleza, eu vou passar cola só no meio aqui onde está o meu papelão, porque se eu ficar chegando cola nas bordas aqui, ó, da minha caixinha, pode sujar esse canto aqui de cola. Então eu passo aqui só nesse meio mesmo aqui do papelão, para eu já ir molhando o meu papelão, mas aqui e aqui em cima e aqui do lado eu não passei. E agora eu passo atrás do meu papel, aí eu já posso passar na borda da direita, na borda da esquerda e em cima. Aqui embaixo eu ainda posso deixar uma pontinha sem cola, porque vai ser essa parte do fundo aqui que eu não vou virar agora. Então eu só passei aqui, aqui e aqui. Aqui embaixo ficou coisa de um dedinho sem cola ainda. Mas se caso passasse também não tinha problema não. Tô usando papel 180, esse papel 180 não enruga com facilidade, dá tempo ainda de eu colar. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Chego só um pouquinho mais para baixo, alinho aqui o meu papel para não subir, e eu alinho ele tanto aqui como aqui, para ele não ficar sobrando. Depois que eu alinhei, eu venho com a dobradeira meio que deitadinha, raspando também, igual eu falei, bota a mão por dentro da caixinha para segurar a lateral e raspa a caixinha, ó. Porque senão, ó, o papel fica querendo meio que não colar. Olha só como é que tá aqui agora, tá vendo? Aí eu tenho que vir aqui com a minha dobradeira, ó, e deitar ela e raspar. Porque na hora que eu raspo,
ele vai sempre colar. Eu nem vou conseguir ver ele depois, tão bem coladinho que ele fica. Tá vendo? Aqui embaixo a gente vai colar esse fundo aqui para baixo ainda. A gente não acabou aqui ainda, mas os acabamentos no cantinho vai ficando todo seladinho. Não fica papel descolando assim, combinado? E aqui a mesma coisa, ó, volto aqui, passo cola só no meio do papelão de novo. Esse aqui eu nem medi, né? É bom conferir, mas acho que vai estar tudo certo, porque o outro tava, mas é bom conferir as medidas, tá bom? E passa cola nas bordas do papel, na lateral direita e esquerda e em cima, bem passadinho pra gente selar ali. E na hora de colar, é a mesma coisa, passo o dedinho aqui em cima, para não colar, não subir, e nas laterais aqui, para ele não chegar muito pro lado nem pro outro, ele ficar sempre alinhadinho nas quinas aqui. Depois vem com a dobradeira e sela essa emenda que você acabou de fazer aqui, ó. Esse papel é o Alaska 180 que eu tô usando, Color Plus Alaska 180, tá? Laminou? Não, mas se eu tivesse laminado, eu ia laminar com BOPP, combinado? Porque eu tô usando cola e quando eu uso cola eu lamino com BOPP, tá bom? Então poderia ter sido laminado tranquilamente que daria certo. Então já tá aqui, ó, a caixa já meio que começando a ficar acabadinha, combinado? Agora no fundo eu deito aqui, ó, ou você abre esse pedacinho aqui, vem com a sua tesoura e corta na diagonal, sem chegar a tesoura perto do papelão, tem que ser igual usando fio de cabelo, um pouquinho depois, ó, vou chegar um pouquinho depois e tirar o excesso, é só para eu tirar o excesso, mas, ó, o tanto aqui onde eu deixei reto aqui, eu não cheguei com a minha tesoura perto aqui do papelão, eu deixei um espacinho aqui a mais ainda. Ou você deita o papel assim, ó, deita, e essa orelhinha que forma, na hora que você deita, forma uma orelhinha para cima, tá vendo? Aí você vem com a tesoura deitada e tira só o excesso dessa orelhinha também, entendeu? Tanto faz. Eu costumo fazer com o papel aberto assim, ó. Eu já venho aqui e tiro um excessozinho só dessas pontas a mais aqui pra gente conseguir colar ele. Aqui não tem como a gente usar régua. E se você tira muito perto a tesoura encostando no papelão, o papelão depois pode ficar aparecendo. Então por isso que é importante não cortar muito perto do papelão. E aí você passa a cola aqui nesse pedacinho do papel agora para fechar. De preferência, você leva o pincel dentro da coifa, do vinco, nesse buraquinho do papelão que ficou aqui, ó. Porque a gente consegue dar um acabamento com papel também marcadinho ali, tá bom? Então, ó, sempre vem com o pincel, leva o pincel um pouquinho lá para dentro desse vinco do papelão, que aí dá uma molhadinha nesse vinco também, e puxa para a borda do papel. Depois você vem, ó, cola primeiro a lateral direita e esquerda. Eu sempre passo a minha dobradeira aqui do lado e deito o papel com a minha mão e passo essa curvinha da dobradeira aqui, ó, no vinco. Porque aí dá aquela marcadinha no vinco. Eu já vou levantar para você ver a marquinha, ó, lateral da caixa, deito o meu papel e passo a dobradeira na marquinha do vinco, ó. Lateral da caixa, dobro o papel, ó. E passo, já vem passando a dobradeira aqui, ou dobra todo o papel, depois você vem com a marquinha da dobradeira para fazer o vinco. Aí a dobradeira, essa partezinha de trás dela aqui, ó, ela pode fazer até a curvinha devagarinho, para ficar bem coladinho a curvinha também do papel. Ó, lateral da caixa, bem seladinha. Deita o papel aqui, ó, você pode até passar aqui e já vai fazendo a marquinha do vinco aqui, ó. Depois você faz a marquinha do vinco, faz a curvinha também com a dobradeira. Eu vou levantar para você ver. Tudo que eu fiz aqui, eu levanto para você ver. Eu só usei a dobradeira para colar o papel e depois eu marquei o vinco com a dobradeira aqui, ó, tá? Fiz a curvinha para dar os acabamentos nos cantinhos assim, do mesmo jeito, tá vendo? Sempre, sempre. Depois você pode vir com a dobradeira deitada e finalizar. Se ficou um pouquinho do papel querendo levantar, ó, aqui ficou querendo levantar um pedacinho do meu papel. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, eu venho aqui com a dobradeira e deito o papel de novo. Dou uma apertadinha nele, dou uma raspadinha com a dobradeira deitada, porque aí agora eu dou aquela olhada final, ver se precisa finalizar com a dobradeira ali. Beleza. As bordas aqui também. Agora no final, você só vem você aqui com a dobradeira. Por isso que eu falo que essa dobradeira aqui, gente, ela não sei porque ela tá saindo de linha. Porque, pra mim, é a ferramenta principal na cartonagem. A dobradeira da Toque Cric, eu gosto demais dela. A outra também faz o mesmo efeito. Mas essa daqui eu tô acostumada bastante com ela. E aí o fundo, eu passei pra vocês as medidas, mas é importante medir também, porque ele sempre fica um pouquinho maior.
sabe? Ele tá aqui já certinho na quina, mas aqui ele ficou um pouco maior. Eu posso dar uma cortadinha nele, tanto na largura como na altura. Então, eu venho aqui com a minha régua, sempre tiro coisa de 2 milímetrozinhos assim, ó, no comprimento. Faço um refilzinho aqui de 2 milímetrozinhos e também na largura e no comprimento aqui, né? Na verdade, agora que é o comprimento aqui na largura. Tirei 2 filetinhos pequenininhos assim, ó, para conseguir colar melhor ali, ficar alinhado. De qualquer forma, se você achar que tirou e quer conferir, confere de novo. Ah, agora ficou bom? Não, preciso tirar mais um pouquinho. Para mim agora ficou bom, então beleza. Eu passo cola só no papelão. Lembra sempre que quando a gente vai colar papel, é importante a gente passar cola só assim, no meio aqui do papelão, pra gente já molhar esse papelão aqui, sabe? Eu gosto de dar uma molhada nele aqui. E depois eu venho com a cola na borda do papel, porque a borda que tem que ser bem coladinha para não ficar levantando depois, mal colado, tá bom? Passa na bordinha do papel, vem aqui e cola. Lembrando que o papel 180 dá tempo da gente mexer para direita, para esquerda e alinhar ele aí. Colou? Deixa eu tirar o excesso aqui de cola, ó, da minha folha de acetato, que eu sempre vou limpando para não sujar as outras coisas que eu vou fazer. Combinado? Vem com a dobradeira e sela, ó, a partezinha do papel para ficar bem coladinho. Beleza? Vou botar aqui para você, ó. Tá vendo? Ó, como é que tá ficando. Vamos fazer a colagem aqui. Você vê qual que é o lado que você quer colar, tá bom? Escolhe aí um lado. E aí você vai falar assim para mim, Kátia, mas você vai colar nessa arte que você colocou aqui atrás? Nem precisava ter colado arte. Sim, gente, eu colo arte aqui atrás, porque eu preciso que a curva do meu papelão tenha papel também, porque essa arte azul aqui de trás, ela veio aqui para baixo. Ela ficou aqui no meu vinco. Então eu preciso ter arte aqui atrás. Se você estiver querendo economizar papel, de qualquer maneira, você teria que fazer a metade aqui de arte para economizar papel. Só que eu não iria economizar só esse pedacinho aqui, então eu prefiro colocar arte em tudo. Combinado? Então fica ao seu critério também, tá? Aí você vai vir aqui com a cola, ó. Eu passo cola branca mesmo, mas pode ser pistola de cola quente. Passo bastante cola branca. Aqui o segredinho é você não deixar a cola muito perto da borda, para não escorrer na hora que você for colar ali. Passa cola, pode ser com pincel mesmo, porque às vezes com rolinho, a cola do rolinho é pouca, né? Ele passa assim, mais sugando a cola. E aqui eu preciso que tenha uma camada de cola mais branquinha, para que aí tenha eficiência na colagem ali. E aqui, ó, eu vou só passar cola bem, assim, se você chegar a cola nas bordinhas, é só você chegar com o pincel um pouco mais vazio. Não deixar com a cola bastante na borda para que na hora que você encostar ali não escorra, combinado? Então é sempre uma camadinha de cola. Aqui a gente não tem noção de quanto que é ainda, só se você medisse, né, aqui o espaço. Então eu sei que é 5 centímetros, vai dar um tanto assim, às vezes conta um pouquinho, mas eu vou passar só um pouquinho aqui na borda, só para ajudar. Aqui só nesse meinho aqui embaixo, ó, só para dar uma molhadinha nesse lado aqui também. Pouquinho, ó, nem vou passar muito para os cantos não, só nesse meinho aqui. Se você tiver insegurança, você mede aí mais ou menos aí o tanto que você tem que passar, mas nem precisa chegar muito até em cima dos 5 centímetros não. Aqui é só pra gente ajudar a molhar aqui um pouquinho essa plaquinha aqui também, tá bom? Porque às vezes a gente passa cola só de um lado e às vezes essa cola ali não é o suficiente. Então é bom a gente dar uma leve molhadinha nesse lado aqui também, ó. Sem ficar chegando a cola muito também para as bordas. Só mais nesse meinho, só pra gente colaborar um pouco mais com a nossa colagem ali, né? Então não precisa chegar muito perto das bordas não. Só no meio aqui, combinado? E aí vem com a cola 200, que é essa daqui. Ou tem a 793 também que é boa, tem de outras marcas também que é boa, que é uma cola mais forte. E se dá só umas gotinhas também, não é, a cola também não pode chegar muito perto da borda, é só mais no meio, tá bom? Se ficar muito perto da borda também, pode escorrer. Às vezes eu bato assim, ela não sai. E aí, coloca a caixinha na mesa e aí na hora que você colocar a plaquinha, você vê direitinho, porque o certo é ela ficar alinhadinha atrás, tá bom? Na lateral aqui da caixinha. Então, alinha ela certinho, apoia ela na mesa, porque ela vai ser colada certinho, na mesma altura, na parte de trás e alinhada aqui.
E agora, na hora que ela vai secar aqui, a gente vai passar a parte do envelopinho. A gente vai fazer a parte do envelopinho, não, da moldurinha da foto. Tá bom? Então segura aqui um pouquinho para ela colar, mas a estruturinha já tá coladinha, tá vendo? Aqui embaixo, ó, ela vai secar direitinho, ela fica certinho alinhada, às vezes pode ficar coisa de 1 milímetrozinho assim, um pouquinho a mais, porque o papelão pra gente cortar a medida poderia ter dado uma refiladinha, mas acaba que fica 1 milímetrozinho só a mais, segurou aqui, ó, um pouquinho para acabar de secar. Mas ela já vai secando já. Tá vendo? Beleza? Então agora, ó, já estamos com o azulzinho e com o rosa aqui. Vou fazer a partezinha da moldura pra gente finalizar, ó. A moldura, eu passei para vocês uma medida maior aí, que é a partezinha que a gente vai fazer a moldura. Que foi, a medida maior dela foi 16 por 12, ok? Aí o que que eu fiz, gente? Eu marquei 1,5 cm de borda em cada lado do meu papel. Vou marcar 1,5 cm em cada borda do meu papel, só que eu vou usar algum vincador, tá bom, gente? Aqueles vincador. Só que eu não tenho um vincador, então eu uso a ponta do meu agulhão, mas você pode usar até a ponta da caneta, essa parte de trás do estilete, sem ser a parte que corta, a parte de trás, tá bom? É só pra gente poder dar uma vincada aqui, ó, no meu papel, de 1,5 cm. 1,5 cm. Ai, quase que eu rasguei, que eu passei com força. Ah, não, não rasgou não. Ó, eu dei uma vincada no meu papel. Achei que tivesse rasgado, mas não rasgou não. Eu vinquei o papel. Vincar é você só dar uma marquinha nele a ponto que ele vai fazer a vira direitinho, tá vendo? Então você vai marcar 1,5 cm em cada bordinha do papel. Eu tô usando papel 180, então ele fica mais durinho mesmo, ó. Vou marcar mais 1,5 cm aqui também. Se você não tiver essa régua de patchwork, usa a régua tradicional para marcar 1,5 cm aí. Ó, 1,5 cm também. Aqui também. Nos 4 lados a gente vai fazer essa marquinha de 1,5 cm. Combinado? Então fiz todos os 4 lados, ó. A marquinha, se eu virar assim o meu papel, eles já todos os lados já estão bem marcadinhos, ó, com 1,5 cm. Tá vendo? Eu só fiz a marquinha para dobrar o papel assim. Agora, nesses quadradinhos aqui, ó, a gente vai cortar esse quadradinho que eu não quero. Aí você vai vir com o seu estilete em cima do quadradinho. Se você tiver insegurança, usa régua. Mas eu aqui eu acho tranquilo passar o meu estilete assim, ó. Tá vendo? Para cortar o quadradinho que já tá vincado. Então eu coloco o estilete no vinco que eu fiz e chego ele para trás. Coloco o estilete no vinco e chego ele para trás. Quando o estilete tá com a lâmina novinha, é muito tranquilo. É praticamente você coloca no vinco e abaixa o estilete. Ele praticamente não é um corte longo, então não tem necessidade de você ter régua. É só você abaixar o estilete e chegar um pouquinho ele para trás, porque ele já vai fazer o corte que você precisa dos 4 quadradinhos, tá vendo? Marquei 1,5 cm. Agora eu vou marcar, que eu não lembro, deixa eu ver aqui, se foi mais 1,5. É, mais 1,5. Mais 1,5 cm, tá? Para dentro agora. Ó, você fez isso aqui até agora. Aqui, gente, vocês podem até fazer aquele cortezinho da diagonal que eu falei com vocês, assim, ó, se quiser, tá? Sem precisar de usar o fio de cabelo. Não precisa chegar muito no cantinho. É como se fosse usar o fio de cabelo aqui, ó. A gente pode tirar esse excesso aqui, ó. Tá vendo? Só para tirar o excesso do papel, ó. Pra gente poder virar isso aqui depois. Você pode chegar aqui e cortar. É só não chegar muito a tesoura perto da bordinha. Deixa um pouquinho aí também, tá bom? Tirou esse excesso aqui, olha como é que tá ficando a moldurinha até agora, ó. Só assim, ó, 1,5 cm em cada bordinha, tirei a diagonal aqui. Agora eu vou marcar mais 1,5 cm pelo lado de dentro. Ou você usa a sua régua de patchwork, como referência vai ser essa marquinha que você tem aqui, mais 1,5 cm. Você vai marcar, é como se você estivesse marcando 3 total agora. Esse 1,5 aqui, mais 1,5 aqui para dentro. Ou você marca 1,5 desse lado, desse pedaço que você já fez aqui para dentro, ou você marca total de 3, dá no mesmo, ó. Eu posso usar minha régua aqui alinhando ela no papelão e marcar 3, que também dá no mesmo, que é 1,5 mais 1,5. A única diferença que eu preciso agora é que eu preciso marcar mais 1,5 para dentro. E eu não vou chegar essa marquinha minha, aqui eu já posso até fazer de lápis, porque aqui a gente vai cortar. Pode ser de lápis aqui, ó. Poderia ser o vinco também. Ó o que eu fiz, ó.
Ó, aqui eu marquei 1,5 e daqui pra cá mais 1,5. Eu posso fazer de lápis. Ah, mas marcar mais 1,5 dessa marquinha da dobradura eu não consigo ver. Então, você alinha sua régua em 3, porque aí vai dar o total. 1,5 que você tinha feito antes, mais 1,5 que você quer agora. Aí vai dar 3. Tá bom? Conseguiram entender? 1,5 daqui, que foi esse pedaço que a gente dobrou, mais 1,5. Mesma coisa aqui. 1,5 desse pedaço que a gente dobrou, fez só o vinco, mais 1,5 para dentro. A mesma coisa aqui. 1,5 desse que a gente dobrou aqui, agora da dobra para dentro, mais 1,5. Tá bom? Não tem erro. Eu vou colocar aqui no 3, porque eu gosto que eu já alinho o papel aqui, eu consigo ver a régua, o papel embaixo da minha régua. Aí eu já marco 3 centímetros, que dá tudo no mesmo. Você que escolhe da maneira que você quer fazer aí, marcando 1,5 a partir do vinco que você fez, ou marcando 3 a partir da borda do papel. Conseguiram entender aí? 1,5 aqui, 1,5 aqui. 1,5 aqui, 1,5 aqui. Então, total 3, tá bom? Poderia ter feito até esse lápis primeiro, né? Para não ficar confuso, marcando 3 primeiro. E aí agora, eu vou passar o estilete nesse quadradinho, aí a moldura tá pronta. Beleza? Deixa eu pegar minha régua aqui, ó. Aí aqui você pode cortar em X, talvez fique melhor para você chegar na quina certinho do papel, sem deixar o estilete escorregar muito, porque senão vai cortar demais. Então vai até na quina e para o estilete, faz com o estilete mais devagarzinho, devagar. Ou faz o corte quadrado, você vai escolher como é que você quer cortar aqui. Eu costumo fazer assim, ó, na diagonal primeiro, porque aí eu já faço o corte nas minhas quinas. Com a pontinha do meu estilete, ele já vai na quina certinho, tá vendo? E aí depois eu faço o corte do quadradinho, tá bom? Isso aqui é a moldurinha pra gente colocar a nossa foto aqui. Ó, encosta a régua nessa marquinha do lápis aí que você fez e tira essa sobrinha de papel aí pra gente abrir a nossa moldura. Tá bom? Não tem erro. Essa partezinha aqui é tranquila. Fica bem bonitinho, dá para você fazer aí, fica bem protegido a arte. Quem quiser fazer laminação, quem quiser usar aqueles BOPP holográfico, vai ficar lindo, 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 lindo. Se você fizer BOPP holográfico. Aí, fizemos uma moldurinha, tá vendo? Ó, toda a estruturinha já prontinha pra gente virar, tá vendo? Aí agora você vem com a foto. Deixa eu pegar a minha foto aqui, que caiu no chão, pra variar. Aí, peguei. Eu ia falar um detalhe sobre a foto. Eu peguei essa foto na internet. A cabeça aqui do vovô, ela vai tampar um pouquinho, porque eu vou descer um centímetro para dentro. Quando você for usar a sua foto, tenta pegar uma foto onde que a borda não pega a cabeça da pessoa, porque a gente vai colar aqui um pouquinho, ó, em torno de 1 centímetro para dentro. Tá vendo? A gente vai centralizar assim, ó, a colagem, ó. Aí, pode ser que tampe um pouquinho, ó. Esse aqui vai ficar um pouquinho da cabeça dele tampada, tá vendo? Porque eu peguei já na internet, essa imagem já veio rente aqui, mas se você tiver uma foto onde você consegue deixar um pouquinho mais para cima, livre, para não tampar o rosto da pessoa, é importante, tá bom? Então aqui você pode vir com um filetinho de cola, ó, gente. Se tiver uma cola que tem um tubinho mais fininho, era até melhor. Mas vem aqui só um pouquinho, ó, coisa de 1 centímetrozinho. Se tiver uma cola que você tem uma pontinha fina dela, eu tenho até uma, só que eu não sei onde ela tá, que tem um biquinho fino aqui, ó. Você vai só passar aqui só em 1 centímetrozinho no contorninho, ó, tá vendo? Pra você colocar a sua foto aqui, por dentro. Essa foto aqui, eu imprimi até no papel fotográfico gloss, sem ser adesivo, tá bom? Aí você colou aí, ó, tá vendo? Colou aí, aperta um pouquinho, só não pode passar muita cola, porque se você aperta aqui, vai vazar cola lá na foto, né? Então tem que ser pouquinho mesmo, só um sujisquinho de cola aí. Pode ser fita dupla face também, quem quiser usar fita dupla face pode ser também, tá bom? Às vezes você não tem a fita dupla face, usa cola. Colou aí, ó. Show? Agora a gente vai fechar. Só que na hora que eu fecho, gente, eu colei isso tudo aqui, ó. Ia ficar desse jeito, né? Essa partezinha aqui, ó. Faça a dobradeira aí pra ficar bem marcadinho, pra gente conseguir virar bem bonitinho. Pra ficar bem amassadinho e viradinho. Só que aí depois eu vim com uma arte e colei aqui atrás, tá? Tampando. Eu vou medir certinho pra tá legal.
Agora eu vou abraçar vou dobrar todas essas partezinhas que a gente cortou com 1,5 centímetro aqui, ó. Passa um tiquinho de cola aí pra você fechar ela, mas não precisa ser bem fechadinha, porque a gente ainda vai colar a outra arte atrás, tá bom? Deixa eu só usar aqui o meu apoio da base aqui de corte, da minha folha de acetato aqui. Vou só dar uma espalhadinha maior na cola aqui, pra não ficar muito... Ó. Só isso, fechou aqui, para abraçar essa moldurinha bonitinha, porque fica uma moldurinha mais firme, sabe? Não fica molengo assim, que a gente faz, fica parecendo um cartão, sabe? Essa moldurinha de foto. Ó, depois que você fez isso, você vai agora vir com a parte de trás, que eu passei a medida para vocês aí, só que ela tá um pouco maior. Eu vou dar uma refilada nela. Ó, ela tá quase do mesmo tamanho, tá muito rente. Eu gosto de refilar um pouquinho. Lembra que eu falo para vocês que às vezes se você colar um pouquinho torto, vai ficar maior? Então eu prefiro vir aqui e tirar um filetinho. Se você tiver segurança de colar ela assim, pode colar, tá? Mas eu venho aqui, eu prefiro tirar uns 2 milímetrozinhos no comprimento e na largura, porque aí na hora que eu for colar essa parte de trás aqui, ó. Ah, e aqui eu posso passar cola só no papel. Posso passar até um pouquinho aqui, mas eu vou passar aqui só no papel, ó. Lembra que eu falei pra vocês de passar sempre na borda? Como a gente tá fazendo só com papel, ó. Ali não precisa do papelão, não precisa ficar molhando muito o lado de lá. Eu vou passar aqui só no papel, só que tem que passar bem passadinho nas bordas, pra ele colar direitinho. Na hora de vir colar aqui, centraliza direitinho e cola. Fechou, a foto ficou ali escondidinha ali embaixo. Você pode imprimir, né? A foto você tem que diminuir, às vezes imprime, passa para o computador, usa um programa para você diminuir, porque a foto ela tem que estar na medida de 11:7, tá bom? Pra gente conseguir colocar ela aqui certinho, ok? E aí fica tipo um cartãozinho, um cardzinho, ó, todo embaladinho com a foto, tá vendo? Fica uma gracinha demais. E aí você vai colocar aqui. Ai, gente, fica muito lindinho, ó. E aí, eu não tinha pregador azul, desse pregadorzinho que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Eu não tinha ele azul, eu só tinha esse rosinha aqui e esse clipezinho também, mais afeminadozinho, assim, mais rosinha, né? Eu não tinha outro aqui. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu trouxe pra vocês a opção de vocês usarem clipes assim, tá? Só que esse meu é grandão. Eu até tenho, acho que um azul aqui, deixa eu ver. Se ele tá aqui, que eu já uso ele aqui também pra vocês verem. Deixa eu ver, só confirmar se ele tá aqui. Na minha caixinha de... Não tá aqui, não. Porque eu tenho tantos bloquinhos aqui que eu vou usar os clipes. Deixa eu só ver se eu tenho o azul aqui. Eu lembro que eu tinha um azul e um amarelo. Deixa eu ver se tá aqui o azul. O amarelo eu achei, mas o azul, não. Esses porta-bloquinhos assim, ó. Não tá aqui o azul. Só tem o amarelo, mas amarelo também daria para colocar nessa peça. Esse porta-bloquinho a gente tem lá no curso também, né, que a gente fez, ó. Ele tem um clipezinho aqui, tá vendo? Então, ó, esse aqui daria para eu usar ali, que é amarelinho. Se eu quisesse, poderia. Só que tem uns que são mais bonitinhos, tá, gente? Tem uns que são tão miudinhos, são lindos. Poderia colocar aqui, tá? Com um clipezinho, só que esse tá muito grande. Eu não gostei, não ficou muito decorativo, não. E o que eu fiz foi que a Dani mesmo, que faz os pinos, ela mandou uma vez pra mim de lembrança o EVA, cortadinho já. EVA, isso aqui é EVA cortado. Eu não sei se vocês já viram, mas é um EVA cortadinho. Aí eu colei o EVA de um lado e de outro aqui, ó, no clips normal, branquinho que eu tinha aqui. Aí eu falei, esse aqui vou ter que usar esse clipe branquinho com esse EVA aqui, que eu coloquei uma florzinha de EVA. Tinha duas florzinhas, eu queria colocar uma na frente e outra atrás. Vamos ver se vai ficar bom aqui, ó. Apesar de que esse clipe aqui, ele fica mais amassadinho, ó. Mas coloquei uma florzinha, tá vendo? Do lado. Poderia ser um coraçãozinho também. Ou o próprio pregadorzinho. Esse pregadorzinho, eu ia até ver se eu tinha tinta azul aqui, porque tem às vezes tinta guache, essas coisas assim, você consegue pintar, né, ele. Aí eu falei assim, eu vou acabar pintando esse pregadorzinho de azul, pra na hora da live eu conseguir colocar ele. Mas eu acabei não pintando ele. Meu clips, na hora que eu vou fechar o araminho dele,
Deixa eu só encaixar aqui, gente, que eu sou dessa, que eu não deixo pra depois, não. Esse clipezinho, esse aramezinho dele fica querendo soltar. Esse daqui tá mais antigo. Esse aqui é o porta-bloquinho, que ele tem esse clipezinho. Mas essa é a nossa peça aqui. Você vê aí como é que você faz pra você colocar esse detalhezinho do clipe. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês. Esse clipezinho rosa, eu tenho um saquinho dele, ó. Mas era bom eu ter pintado ele ou de branquinho ou de azulzinho pra colocar aqui, né? Que aí ia ficar mais bonitinho, ou branquinho ou azulzinho. Ficou assim, ó. Tá vendo? Esse que é o resultado final aí.